Não, porque fala, tá pregando evangelho, eu não quero ouvir. Então eu perguntei se eu posso. Eu não gosto de ficar lendo livro na minha frente. A gente entende que o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, ele foi suficiente para lavar qualquer alma, ainda quanto mais podre que ela fosse, se ela se ajoelhar diante de Cristo, reconhecer o senhorio de Cristo, aquele sacrifício ele é tão grande, vou usar a linguagem deles, tá, gente? Vão falar que eu sou bruxa daqui a pouco. Aquele sacrifício é tão grande de energia que ele é capaz de redimir essa pessoa. Por isso, quando você perguntou assim, e um estuprador não precisa evoluir, a gente entende que não. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente para lavar aquela alma. Aquele estuprador... Fala galera, vídeo novo começando. E antes, já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, valeu. Questões negativas, não Exu e Pombogira. Sacralizar animais existe desde os primórdios da civilização, tanto para a alimentação quanto para culto às divindades. Eu de novo, oi. Vamos lá. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, não pode sacrificar animal, porque eu como churrasco, gosto de comer carne e ponto. Agora, qual que é a minha questão? De novo, vou falar da minha experiência, tá bom? Cansei de ver dentro do centro onde minha mãe frequentava, onde eu cresci ali, pessoas dando, assim, o último das economias. Acho errado. Pra poder participar daquele sacrifício, pra tentar receber alguma bênção. Então, assim, eu entendo que faz parte do ritual, mas eu também entendo que tem uma série... Não sei você, nunca participei da sua casa, nunca vi nada, mas eu também entendo que tem uma série de sacerdotes espirituais que usam dessa, matar para alimentar o povo, tirar também o dinheiro do povo. Sim. E aí é injusto. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho assim, ó. A sacralização, ela vem de uma questão do povo preto precisar se alimentar. Então, quando os escravos vieram para o Brasil, todo mundo sabe que eles comiam restos de comida. Então, quando eles podiam roubar uma galinha para poder se alimentar, também fazia parte do nosso culto. Eu entendo, mas eu acho que a sacralização vem antes disso, né? Claro que vem. Vem por questões energéticas e tudo mais. Eu tô dando um exemplo de questões que são primordiais para a alimentação desse povo. Enfim, é justamente para isso, com esse conceito. Tá. A sacralização faz parte da transmutação da energia, sacralizando para aquela divindade ou aquela entidade, né? E também para alimentar o povo. Agora, e posso acho errado. Por que não sacrificamos? E acho errado também. Pode. Posso? Vamos lá. A gente entende o Antigo Testamento, a gente vê também o sacrifício de animais para Deus e tudo mais. Por que nós não cometemos isso? A gente entende que... Tu me deu permissão, tá? A gente entende que o sacrifício... Sim. Não, porque fala, tá pregando evangelho, eu não quero ouvir. Então eu perguntei se eu posso. Eu não gosto de ficar lendo livro na minha frente. A gente entende que o sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, ele foi suficiente para lavar qualquer alma, ainda quanto mais podre que ela fosse, se ela se ajoelhar diante de Cristo, reconhecer o senhorio de Cristo, aquele sacrifício ele é tão grande, vou usar a linguagem deles, tá, gente? Vão falar que eu sou bruxa daqui a pouco. Aquele sacrifício é tão grande de energia que ele é capaz de redimir essa pessoa. Por isso, quando você perguntou assim, um estuprador não precisa evoluir, a gente entende que não. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente para lavar aquela alma. Aquele estuprador vai chegar no céu já evoluído. Porque ele chega como imagem do próprio Cristo. Isso é justificação pela fé. Por isso que hoje a gente não sacrifica e por isso que a gente crê que qualquer pessoa, por mais podre que ela seja, ela é apta a ir pro céu. Sacrificar o estuprador. Agora, mas olha assim, só. Não significa... Agora, uma coisa interessante. Não significa que no céu não tem os seus galardões e que esse estuprador não terá suas consequências. Deus não é um Deus de injustiça. E por que ele não vai no inferno direto, então? O que é o inferno pra você? Não sei. Eu tô perguntando pra você, porque é a sua religião. O inferno é a ausência de Deus, é as costas de Deus. E por que ele não fica lá, então? Porque se ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro e apresentou um arrependimento genuíno... Mas por que ele vai pagar, então, lá em cima? Mas porque ele é ruim, qualquer um, é tão ruim quanto ele. Mas se ele é ruim, vai pro inferno, não é assim? Ou vai pro céu ou pro inferno? A gente crê no pecado original. O pecado dele é consequência do pecado original. Ele é tão ruim quanto eu, quanto você. Ele vai ter as suas consequências do nível de maldade. Mas ele é tão condenado quanto eu e quanto você. O que eu não entendi é assim, ele vai pro céu, mas igual lá no céu vai pagar. Não é que ele vai pagar, mas o pecado dele não fica impune. Então Deus por que ele não vai pro inferno, injustiça. então?
Já expliquei, porque o sangue do cordeiro é capaz de lavar, inclusive, a pior maldade do mundo. Tá, Não mas tem a ver e com quem ele, é que vai pro tem a inferno, ver com então? o tamanho de Então por Cristo. que eu, que sou uma pessoa boa, vou pro inferno porque eu sou gay? Mas eu não tô dizendo que você vai pro inferno. Não, mas a maioria fala. E eu também não tô dizendo que você é uma pessoa boa. Porque eu me deito com Você não é uma pessoa Porque eu me boa. deito com um homem. Você não é uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa. Eu posso falar por mim. Eu sou uma pessoa boa. Aí Eu tenho caráter, eu conceito tenho diferente. dignidade, eu não sou um bandido, não sou um assassino. É rápido. Muito bem. Eu quero dizer para você que se você entregar sua vida para Jesus, ele vai apagar todos os seus pecados, ele vai te perdoar completamente, tá bom? Com relação à questão de sacrifícios de animais, a Bíblia é muito clara quando ela diz, por exemplo, que Deus não quer que a gente venha sacrificar animais mais. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício perfeito. Então, o que Jesus já fez, por isso a Bíblia diz o seguinte, ela diz o seguinte, aqui em 1 Coríntios, ele fala que esses sacrifícios, ele não quer que nós sejamos participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio, porque os sacrifícios hoje não apontam para Cristo. O sacrifício no Antigo Testamento apontava para Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 4, porque é impossível que o sangue dos touros ou dos bodes tire pecados. Então somente Jesus pode fazê-lo por intermédio do quê? A Bíblia diz assim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica Obrigado, de todo querido. pecado. Tudo bem, querido. Beleza. Prazer. Prazer, Nick. William, você falou sobre a questão do sacrifício, né? Sobre o sacrifício, por que vocês fazem e a gente não faz ainda hoje, né? Não. Eu digo na questão de por que é algo ruim, né? O porquê que é sim, algo... sim, A gente entende justamente o que foi falado até aqui, né? Que realmente é apontado, né? Antigamente era apontado para algo, né? Então, os sacrifícios antigamente aconteciam para Cristo, né? Então, Cristo era o suficiente, foi suficiente, morreu na cruz e redimiu a gente do nosso pecado. Então, esse foi o propósito. Não, eu entendi. Vocês três falaram a mesma coisa. Isso. O que eu quero saber é o porquê que é errado se nós utilizamos para a alimentação. Então, se for para alimentação, ninguém aqui, todo mundo come. Tá tudo ótimo. Tá tudo certo. Então, não tem erro por aí. Não. Né? Então, tá tudo certo. Então, não tem nem debate se for Não, pensar por esse lado. não tem. Todo mundo come aqui. Nossa, eu fico muito feliz, gente. Muito obrigado. Não, erro pelo... O que a Mas gente... qual é a diferença? O que a gente acha de errado... Qual é a diferença? O que vai acontecer é o quê? Vocês tomam sangue? Vocês chupam sangue? O que a gente acha de errado é o propósito. Mas aí que tá. Vocês chupam sangue? Não. O que vai ali é sangue. Então, mais um exemplo. A galinha, a carne, a zinhela, a moela é igual no abatedouro. Mas tem geralmente diferença é nenhuma. colocado em rituais, né? Pra geralmente fazer mal pra alguém, uma separação, alguma coisa do tipo. Não. Os animais que nós comemos, por exemplo, são animais dedicados aos orixás. Não. E vai ter um fim, esse sacrifício de animais um dia? Nesses orixás, nessas entidades? Vai ter um Os fim abatedouros vão fechar um dia? Não, eu tô falando sobre os rituais. E eu tô falando sobre o contexto dos animais, a base. Entendi. Senão a gente não vai comer. Você tá falando sobre as entidades comer alguma coisa? Não, eu tô falando que nós nos alimentamos dessa carne. Sim, do dia a dia, você tá Quando o falando. senhor sentar aqui, pastor, o senhor fala, por favor. William, você tá falando sobre o dia a dia, no caso. Aham. No dia a dia a gente se alimenta de carne. A gente tá Aham. falando sobre os rituais. Nos rituais são utilizadas carnes. Sim, Essas carnes são utilizadas para alimentação da sua... da minha sociedade, da minha Da Ebé, sua casa, da no minha caso. Iledi. Uhum. Ah, entendi. Então não são usados para rituais, para espírito, para nada. Senão, utilizem Querido, sacrifícios ó, rituais. Pra te entender. O culto do culto tradicional iorubá, nós vivenciamos o orixá diariamente. Todos os dias nós sacralizamos as nossas casas. Todos os dias nós nos alimentamos daquela carne. Certo. É só para isso. Como assim é só pra isso? Não, a pergunta é... Hã? É a religião mais capitalista do mundo. A minha religião vem do povo preto e é uma religião caríssima. Porque é caríssimo, tipo, você comprar um galo, você comprar uma galinha, você comprar caríssimo. um porco, você comprar um búfalo, você comprar tudo, isso daí é muito caro. Não, búfalo não. Não, tô dando um exemplo, né? Uma cabra, um bode, alguma coisa do tipo. Realmente, então quando as pessoas dizem assim,
Mas você trabalha com a espiritualidade, você cobra tanto pra fazer um trabalho. Sim, eu cobro porque eu tenho as minhas entidades que eu tô também querendo falar pra que você? precisam se manter e eu preciso manter a minha casa de religião. Por que que eu tô querendo falar pra você? Até me falou um pouquinho ali sobre os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, né? Eles aconteciam para nos redimir dos pecados, né? E acabou em Cristo. E aí você questionou ela, por que que eu... Queria explicar do... Mas foi ótimo. Valeu, obrigado. Onze. Foi? Tudo bem, querido? O quê? Ah, sim. Se eu puder mobilizar as pessoas para não serem preconceituosas, as mulheres não sofrerem, tá ótimo. Eu posso perder para quem for. Meu propósito não é debater religião. Oi, William. Meu nome é Rafael Gedeon. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Eu sou pai de 7 filhos e católico. Eu sou pai de 1 e macumbeiro. E ainda tô esperando o 8º. Coisa boa, parabéns. Então, Infelizmente eu não gosto de mulher, então não posso ter um monte de filho, né? É difícil pra nós. sim, com certeza. Mas acho uma bênção. A gente... Mas tenho 2 de coração que são os da Ariane, que eu crio também. A gente segue uma linha de aceitar tudo que Deus manda e buscar na Bíblia, na igreja. Sim, e o que você acha sobre sacralizar animais, desde os primórdios da civilização? Ai, eu vejo pelo seguinte... Antigamente, realmente, o povo de Deus, que era representado, né, pelos israelitas, eles sacrificavam animais, né? E até então, por que você não poderia ter esse direito hoje? Isso daí é válido. Esse ponto de vista é interessante. Agora você imagina, no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo com muitas pessoas, tipo, a sua doutrina, ela seria impossível de seguir se a gente fosse falar, olha... O William descobriu a verdade, ele veio para revolucionar. O Criador mandou você para revolucionar o mundo. Seria impossível da gente seguir praticamente, porque não daria, William, para a gente fazer... Porque eu mato galinha pra comer? Mas todas as suas refeições, você faz isso? Como que funciona? Também. Quando os animais não são desperdiçados na minha casa. Mas você entende que isso daí é uma coisa que não é replicável? O senhor não almoça, o senhor não janta, o senhor não toma café da tarde, o senhor não pode comer um dia carne de porco, um dia frango, um dia cabrito, enfim? Posso. Então. Mas você, toda vez que você vai fazer uma refeição, você sacrifica, você deixa ele pronto? Como que funciona? Não, fica limpinho na geladeira. É limpo, é higienizado, é cortado e fica na geladeira, como a carne do mercado. Sim. A gente só não bota o rótulozinho em cima. Mas você pode ir num restaurante que não foi sacrificado e comer, por exemplo? Claro, Pode, com certeza. né? Mas você entende que isso daí, às vezes, não seria replicável e que... Por que não seria replicável? Se eu dou para funcionários meus, por exemplo, que não tem condição de comprar muitas vezes para familiares que eles tenham. Por que não é replicável se eu ajudo diversas famílias que não têm condição? Por que não é replicável sendo que eu vou dentro das vilas, dentro das comunidades, levar alimento para as pessoas que não têm? Por quê? Não, porque não todo mundo Deveria ser conseguiria. replicável. Deveria ser Todo mundo replicável. conseguiria ter esse acesso, Deveria. entendeu? Eu acho que as pessoas Então- deveriam abrir suas geladeiras e começar a levar carne para quem precisa, ao invés de julgar quem sacraliza e doa pro pobre. Não, a grande questão é a seguinte, toda vez que você faz uma boa ação, uma caridade, isso o Criador ele vê com os bons olhos, entendeu? Independentemente se você está fazendo uma coisa que, por exemplo, a nossa espiritualidade de todo mundo aqui discorda, entendeu? Eu vejo que o Cristo ele se faz presente muito mais nas ações do que você Mas eu não falar vou em deixar de palavra. doar para as pessoas que precisam porque o teu Cristo discorda. Eu prefiro doar e alimentar as pessoas. Sim. Obrigado, tá? Obrigado você. Bem, meu amor. Sou a Brenda. Oi, Brenda. Essa questão do sacrifício de animal, né? É sacralização que nós chamamos no caso. Sacralização. Todos nós aqui, não vamos ser hipócritas, a menos que alguém seja vegetariano, comemos carne, sim. Só que por que na sua religião tem que ser nesse contexto? Só um pouquinho que eu fico prestando atenção nele falando e em você ao mesmo tempo eu não consigo entender. Repete, por favor. A sacralização na sua religião, por que exige esse contexto de ser em um local com imagens e esculturas assim? Não, porque na Nigéria não é... Muitas Como assim vezes, demoníacas? Por exemplo, eu assisti um vídeo
acho que, não sei se é a iniciação que fala da André Surak, eu vi que tinha várias imagens de demônios, né? Pelo menos a representação, assim, do que todo mundo Gárgulas. tem. E por que tem que ser nesse contexto? Gárgulas. Por que tem que beber sangue? Gárgulas. Gárgulas, desculpa, eu não Tá. sei. Ó, primeiro o termo vamos correto. focar na questão da sacralização, tá? Qual é o seu ponto de vista sobre ela? Porque, por exemplo, nós cristãos, nós não precisamos matar um animal ali dentro da igreja para Deus e depois mesmo que nós vamos comer ele. Não precisa, ele não exige isso. Até porque os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, ao longo da Bíblia, apontam para o sacrifício de Cristo. Mas na nossa religião, eu não gosto de falar que o cristianismo é uma religião. Eu acho que a religião foi criada justamente para causar divisões. Mas por que o seu Deus exige que seja sacrificado um animal, que haja ingestão de sangue? Na verdade, isso é uma questão cultural, milenar. É uma tradição que vem passando de geração em geração. Não é uma exigência. É uma questão cultural. É uma tradição espiritual. Que ela possui um contexto e uma base e um porquê. Seria desnecessário eu explicar aqui o porquê que vai o egé, que nós chamamos o egé, enfim, sangue, no ori da pessoa, o porquê a ingestão daquele ato, mas é para nos interligarmos aos assentamentos, enfim. Eu acho que até é desconexo eu falar sobre, porque foge do que vocês conhecem. Por mais que eu explicasse para o pessoal da religião, também não faria diferença porque eles entendem. Mas a questão da sacralização, ela tem um composto de alimentação, tem um composto de cultuar a divindade, tem um composto energético, tem diversas coisas em torno disso. Mas é uma tradição milenar que vem passando de geração em geração. Se nós falamos aqui sobre os espíritos... Obrigado, querida. 5. É interessante quando você fala sobre os animais que são sacralizados, porque no Antigo Testamento, né, os judeus também utilizavam esse tipo de rito. E é uma coisa muito interessante e que poucos cristãos também sabem aqui, a maneira que isso era utilizado. A gente tem 3 categorias aqui: pecados involuntários, erros por ignorância e impurezas rituais. Somente quando isso acontecia é que esses animais eram válidos. Eu sei que você pode não estar gostando muito do que eu estou falando. Não é porque o senhor estava mexendo no celular ali que ela pediu 1000 vezes Sabe para não por mexer. quê? Desculpa. Só um pouquinho. Sim. O senhor estava mexendo no celular ali que ela pediu para não mexer para trazer pauta para mim aqui. Mas se fosse da sua sabedoria, o senhor não precisaria estar mexendo no celular. Mas o eu senhor acho que no viria final, aqui, mas como eu eu tô acho, mas fazendo, eu acho ó, que no final você igual vai pra entender igual. o meu ponto de Mas vista. vai lá. Eu não vim aqui para te atacar. Então não fala que eu tô fazendo cara de É não que eu sei o quê. escutei um conceito sendo falado aqui a respeito que no céu, na nossa religião, o estuprador tem vez, o pedófilo tem vez. Uma pergunta. E eu acho importante ressaltar só uma coisa aqui. Jesus, em Mateus 18:3, ele disse assim: ai daqueles que tocarem um desses pequeninos, melhor seria que ele amarrasse uma corda no pescoço e se jogasse em alto mar. Acho mais válido fazer um Se círculo Jesus de tá oração para ele, porque ele tá falando pro pessoal e não pra mim. Não, Malagueta, eu tô falando Por que o isso senhor pra não você. pega? Por que não bota um púlpito aqui então e dá uma bíblia para ele orar pro pessoal? Não, eu acho que você não tá entendendo o meu ponto de eu vista. tô vendo o senhor ler no celular e o senhor olhar pra eles pra conversar. Você tá Eu só falando estou comigo ou com apresentando eles? para você o O senhor conceito... quer pregar pra eles, quer mostrar que o senhor entende da Bíblia ou falar comigo? Malagueta, de Qual maneira nenhuma. Qual é o contexto do que eu estou lhe perguntando? Animais sacralizados. Sacralizados, vai lá. Perfeito. E eu acabei de apresentar aqui dentro... Pronto. Fechou. Tudo bem, querido. Beleza? Eu tenho algumas dúvidas para perto do microfone, senão o rapaz vai ali atrás. Eu tenho algumas dúvidas assim sinceras. Claro, né? claro. Mas antes gostaria de falar assim, cara, Deus te ama e tá tudo certo, tá? Exu também, o Lodumare também ama vocês. Beleza. Aí o que acontece? Eu fico com algumas dúvidas, é sincero. Toda vez que você vai se alimentar, você mata um animal para comer isso? Que diferença faz? É uma dúvida, calma. Sim, mas eu tô totalmente calmo. Que diferença faz? Eu só não fico calmo quando as pessoas saem fora do eixo.
Que diferença faz se eu sacrifico, sacralizo toda vez que eu vou comer? Porque eu vejo diversas... A Dona Maria, a Dona Joana... enfim, as pessoas fazem isso. É comum. Você pode ir no açougue e comprar? Posso. Você pode ir lá... Então, assim, E se eu prefiro galinha caipira? não, tudo bem. Eu acho gostoso também. Aí, só que, assim, ó... Não, é uma delícia. Não tô sendo sarcástico, pelo amor de Deus. Não. Porque, hoje em dia, qualquer coisa que a gente O fala meu parece que... meu Eu acho bom mesmo. Acho O meu ex-marido, que eu fui casado 8 anos, ele é lá de Bacupari, no Rio Grande do Sul, interior do interior. Lá eles matam porco pra comer, boi, tudo mais um pouco. Não, show de bola. Legal. O pessoal do interior é Até assim. na Bíblia, quando o filho pródigo volta, faz uma grande festa e mata. Come. Tá tranquilo. Só que eu só achei estranho que, tipo assim, tem que ser sempre assim? É isso que eu tô conseguindo entender. Não. Então você pode, tipo assim, ir lá no açougue e comprar. Mas é que como na minha casa tem muita sacralização, eu dou pra muitas famílias. Então eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo em eu e a minha equipe higienizarmos aquela carne, cortarmos, levarmos para as pessoas que precisam, ainda mais que está muito frio. Rio Grande do Sul é muito frio, né? Então a gente faz um trabalho voluntário para ajudar as pessoas. Até mesmo as aves que eu utilizo nos meus feitiços, nós também lavamos, doamos, porque não existe eu não vou infectar uma ave porque eu utilizei ela para uma amarração amorosa, por exemplo. Porque assim, de onde que vem a minha dúvida? Por que eu perguntei se você pode ir no açougue? Porque é o seguinte, você mata e ali é feito um culto e depois você se alimenta, é isso? É por isso que você tem que fazer toda vez isso? Não. É isso que, As entidades, elas recebem a sua sacralização nos seus dias específicos. Após a sacralização, aquelas aves são limpas. Após aquelas aves serem limpas, elas vão para dentro do congelador e nós fazemos as doações para as pessoas que precisam, as instituições que precisam e por aí vai. Então assim, você mata, aí faz feito um culto, eu não sei como é que fala, posso estar até usando a nomenclatura errada. Então assim, você matou lá o animal, faz o culto, não sei como é que fala. Vai acabar o tempo de vocês. E depois alimenta o pessoal, é isso? Não, eu alimento vivo. Eu pego a galinha viva e dou pra pessoa comer. Mas você tá sendo ignorante. Poxa, eu tô amigo. te tratando mal. Mas eu te expliquei 3 vezes, amigo, que tem que sacralizar, Mas eu fiz limpar, uma outra guardar. pergunta agora. Não sei se você entendeu. Não, acho que ninguém entendeu. Depois volta.